Alerj Revista chegando e eu já te agradeço a sua companhia. Fica por aqui que o programa tá bom demais. Estamos na Semana da Consciência Negra, data importante que repercute em várias áreas da cultura. Então vamos conversar sobre o canto negro com a cantora Cíntia Fortunato, que integra o espetáculo já consagrado pelo público Spirituals. Vamos conversar também sobre a Festa Literária das Periferias, conhecida como FLUP, com o curador Júlio Ludemir. A FLUP está na 15ª edição e reúne autores, artistas, pensadores negros do Brasil e do exterior. E ainda tem Teatro do Bom, com a talentosa atriz Gláucia Rodrigues, que está no espetáculo O Som que Vem de Dentro, sucesso da Broadway e também por aqui. Fica por aqui conosco porque vamos combinar, o programa promete. Obrigado, Cíntia. Murilo. Emerenciano. Aê, muito bom, muito obrigado. Começar, por favor, começar um programa assim, a gente já vai, pensa bem, a gente já vai lá para as alturas, né? A gente já começa, nossa, pensando nesse espetáculo lindo, né, Cíntia? Que Sim. já está na 3ª ou 4ª edição. Sim, nós começamos esse espetáculo em 2023, né? Foi um espetáculo de Natal no Teatro Municipal, nós fizemos no hall, na escadaria ali do teatro. A Priscila Bonfim era a diretora, era a direção musical e ela era também a pianista e com quarteto de cordas. E aí o negócio foi evoluindo. Sim, sim. Agora já estamos no palco do Teatro Municipal e você vai falar já, porque vai ter um espetáculo no dia 22. No dia 22, Isso. às 17 horas. Amanhã, no caso, né? Então, aí a gente vai falar mais sobre o seu espetáculo. Mas antes a gente quer entender um pouco como é que você chegou no Teatro Municipal com uma carreira linda, que você já apresentou, já foi solista de várias grandes óperas do teatro. E a sua história começa em Pernambuco. Sim, né? sim. E foi lá que você começou a estudar canto, foi isso? Eu sou carioca, né? Mas como eu sou filha de militar, a gente viaja muito, né? E eu morei em Recife, em Pernambuco, né? Na cidade de Recife, desde a minha infância, né? Desde os 10 anos. Com 20 anos eu me interesso por música, né? E eu começo a estudar, vou fazer vestibular, e para fazer vestibular de música você tem que fazer prova específica, né? E eu comecei a buscar a aula de canto, né, direcionada para isso, na UFPE. E lá na UFPE eu conheci um carioca que estava lá dando um masterclass. Olha! Né? E eu nem era aluna do masterclass, quem era aluna do masterclass era a minha professora. E eu fui lá para falar com ela, só que eu entrei, né, no masterclass e ele fez lá uma pergunta e todos na sala levantaram a mão e eu fui uma das pessoas que levantou a mão de uma música específica que ele queria ouvir. Aí ele me viu sentadinha lá atrás, aí ele falou, você canta, levanta e canta. Aí eu cantei, ele ficou encantado com a minha voz. E eu tinha 19 anos na época, e ele me fez o convite de vir para o Rio de Janeiro, dele me preparar
E ele conversou com meu pai, tudo certinho, meu pai deu permissão de eu vir. E, através dele, eu acabei fazendo prova para o Teatro Municipal. Ele é o Ilen Vargas, meu professor até hoje, né? Legal. Quase 30 anos sendo ensinada por ele e direcionada. E eu fiz a prova para o coro do Teatro Municipal e estou lá até hoje. Foi em 2002. Maravilha, né? E o coro do Teatro Municipal é um dos melhores que temos, né? Talvez até na América Latina, Sim, né? já foi considerado dos 5 melhores do mundo. Pois é. E como é que a sua história com a música? Como é que você se interessou por música? Isso era um ambiente familiar que você tinha esse tipo de música? Até porque você gosta de música, você canta e gosta, provavelmente, de música clássica, de música erudita, né? Que é um tipo muito específico de música. Como isso chegou para você? Bom, a música sempre fez parte da minha vida porque a minha família é protestante, né? Nós somos evangélicos. Então, a música é muito presente. A música sempre foi muito presente, é verdade. Né? No lidar, no fazer da igreja. Então, meus pais sempre foram ligados à música. Meu pai toca trombone, trompete. Minha mãe tocava também, sax. Eu tentei ir pro instrumento, mas não deu muito certo. Eu achei que fosse ser mais fácil cantar e não é. Não é tão fácil assim. Né? Tudo para ser muito bem feito não é tão fácil assim, né? Não é, Gláucia? Claro. 40 anos de estrada e você continua estudando, né, Gláucia? Claro, sempre. Não é? Com a mesma dedicação de 40 anos atrás, não é? Eu acho que mais. Eu acho que mais. Você vê que a coisa é séria. Bobeou, né? Bobeou, dançou. Dançou. É isso aí. O estudo, ele tem que ser constante, né? Porque tem atualizações constantes, né? É verdade. Ainda mais nós que mexemos com sentimento, com a comunicação principalmente, né? E a comunicação muda, né? A comunicação, ela é viva, né? Hoje em dia que a gente atinge cada vez mais pessoas... Com certeza. Né? Essa comunicação tem que ser cada vez mais efetiva, cada vez mais técnica, né? Para poder atingir a todos igualmente, né? Para ser corista, porque você é uma corista do Teatro Municipal, qual é o diferencial? Qual é a característica que o cantor precisa ter para ser corista? Uma coisa é você cantar só, outra coisa é você cantar num coro. Qual é a diferença ou qual é a característica necessária? Olha, voz, né? Tem que ter condição vocal, né? Tem que ter condição de leitura, né? De leitura, tem que conhecer música, porque os ensaios são constantes, né? E tem que ser generoso. Tem que saber lidar em sociedade, tem que saber cantar em conjunto, que não é fácil, né? Você ter uma única voz, o coro é uma voz, né? Se você ouve vários coros diferentes cantando a mesma música, você vai ouvir timbres completamente diferentes, porque é formado por pessoas diferentes, né? Você tem essa é uma coisa muito visceral, né? Porque é um instrumento vivo, né? Então você tem cores diferentes. E aqui no Brasil nós temos algo maravilhoso que é a miscigenação. É verdade. Né? Porque isso proporcionou características diferentes de vários lugares do mundo. E a voz latina, principalmente a voz brasileira, é uma voz completamente diferente. Especial, né? Especial. E já para ser solista, o que a pessoa precisa ter para realmente ela não só cantar bem, como prender a atenção das pessoas? Eu acho que o olhar, né? O olhar no olho do público, né? É claro que existe diferença quando estamos no teatro. A ópera é um teatro, né? A gente não pode olhar diretamente para o público, né? Mas quando estamos em recital, a gente tem essa possibilidade de comunicação muito mais livre, né? E ter essa sensibilidade de entender o que o compositor quis dizer ali, através daquela música, através daquela melodia. Acho que isso vale para tudo, né, Gláucia? Eu estava aqui pensando sobre isso, para você também. O que o autor quis dizer faz toda a diferença. Faz, claro. Na verdade, você é um porta-voz do que ele quer dizer. Claro, interessante. Não sou eu que eu estou emprestando a minha voz, emprestando o meu corpo para aquele personagem e para aquele compositor que escreveu aquela música. Então ele tinha uma intenção. A música orquestral tem essa diferença, porque você sente as intenções com mais facilidade, né? Então você sente quando a música é triste, você sente quando a música é alegre. Você tem algum estilo pessoal que te agrada mais, que te pega mais? Olha,
O que eu gosto de ouvir... O que eu gosto de ouvir é soul, rhythm and blues. Eu gosto muito de jazz. Eu sou muito fã de Aretha Franklin. Quem não, né? Também você botou a régua lá em cima, né? Quem não, né? Mas, assim, de cantores clássicos, de cantores de ópera, tem Leontine Price, que é uma cantora maravilhosa, negra, que tem uma história linda. Jessie Norman. É maravilhosa. Callas. Nossa, meu Deus do céu, Callas, né? Vocês já pensaram em colocar algum repertório brasileiro para mesclar nisso? A questão é porque esse espetáculo é de um repertório específico, né? O Spiritual, ele tem um lugar na história, né? Ele tem uma justificativa, né? Ele é uma música que foi feita historicamente pelos escravos negros americanos. Era a música que eles cantavam nas lavouras, eram as músicas que eles cantavam nas senzalas. Então, de cunho espiritual, de cunho bíblico. Então, ali fala muito da fé deles, da esperança de dias melhores, de mudança daquela situação. Mas você acha que não há uma correlação com a música negra gospel brasileira, por exemplo? O gospel, nós não temos um gospel brasileiro, né? O gospel é uma música por outro lado, a gente americana. Tem uma vida nas igrejas, particularmente nas igrejas evangélicas, intensa, com grandes vozes. Você estava falando ali, eu fiquei pensando numa música que ela pautou muito um livro que eu escrevi, que era assim, faz um milagre em mim, que eu absolutamente eu não consigo evitar essa música, e ela se tornou E ela fez um hit. Foi uma coisa que saiu do digamos assim, do gueto evangélico e alcançou. Foi para as rádios e eu cantava aquilo, ainda que não tenha absolutamente nada a ver com igrejas evangélicas. Sim, tudo que é feito hoje de música, pelo menos nessa linha gospel, nasceu desse negro spiritual. Veio disso. O gospel americano, né, veio... É o berço. É esse o espírito. Então, assim, você apresentar para a sociedade o começo, o início, tem um lugar na educação, né? Porque a gente chega num lugar, mas tem um princípio. Na verdade, a proposta é uma memória, é um trabalho de memória. As fotos são belíssimas, belíssimas, enquanto ela cantava. Quando você estava cantando, aliás, olha lá, está aparecendo inclusive o cartaz do espetáculo. Grupo. E o espetáculo vai ser amanhã, é isso? Convida as pessoas, conta aí como é que vai ser. Amanhã, no palco do Teatro Municipal. Que horas? Às 17 horas. Do teatro mesmo, não é na escadaria ali na frente, é do teatro. E o repertório conta com quantas músicas, mais ou menos? Nós temos 7 músicas. 7 músicas. 6 solos e um em conjunto. E, na verdade, foi escolhido pelos cantores negros do teatro, é isso mesmo? Foi escolhido por cada um de nós, porque é o nosso repertório. Vocês também têm os arranjos do Gessé Sedok, que é maravilhoso. Ele é um músico de altíssima qualidade. Mudou alguma coisa? Tem arranjos diferentes? O público pode esperar alguma coisa diferente aí? Os arranjos dele, né, que são incríveis, né, e nós temos algumas músicas diferentes, né, no repertório desse ano. E, gente, vai ser lindo. Com certeza. As outras apresentações, todo mundo que foi adorou. Que mensagem prioritária vocês querem passar fazendo um espetáculo que tem uma força diferente, que não é um espetáculo convencional, vamos colocar assim, de música? Qual é a intenção de vocês? A intenção principal é levar alegria, é levar beleza para as pessoas, para o público, né? E mostrar para todos que é possível para todos estarem ali, né? Se você tem um desejo, se você tem um sonho de... É claro que viver de arte não é fácil para ninguém, em nenhum lugar do mundo. A Glaucia está rindo aqui assim. Né? É sempre um sacerdócio. É verdade. Né? Mas, assim, o meu desejo sempre que qualquer pessoa que me veja no palco e que pense, olha como eu sou parecida com ela. Se ela está lá, eu posso estar também. Isso. Né? É claro que não vai ser fácil, como não é fácil para ninguém. É verdade. Mas se você tem o sonho, se você tem o desejo, eu acredito que seja o desejo de cada um daqueles que estão no palco,
de transmitir isso, de transmitir a nossa arte, de transmitir a beleza das músicas e que aquilo atinja as pessoas, mas que principalmente inspire aqueles que desejam estar ali, Sim. que desejam fazer e que podem estar, né? Porque viu alguém lá e que pode desejar. E, aquele sobretudo, lugar. um espetáculo como esse, como a gente está falando, pela força do próprio espetáculo, você sai dali, eu acho que é um espetáculo que motiva a esperança. Sim. Eu acho que é uma coisa, é um lugar de esperança. É uma música diferente que traz você para um outro lugar, não só pela beleza em si, que já é maravilhosa. Então, vamos reforçar. Sábado amanhã, às 5 da tarde, no Teatro Municipal. É isso? Isso mesmo. Então, todo mundo lá para ouvir essa belíssima voz que vocês ouviram aqui. Mas não sai daí, porque o programa está incrível. Eu vou falar de Flup no próximo bloco e a Cíntia volta no final. Então, fica por aí que a gente volta já já. De volta com a Alerj Revista e agora a gente vai falar de Flup com o Júlio. Júlio, vamos falar de Feira Literária Periférica. Olha que prato cheio pra gente, né? É maravilhoso esse projeto. Já começo te parabenizando, porque eu acho que é um projeto necessário. Vocês já estão na 15ª edição, tá certo? Certo. O que você preparou para essa 15ª edição? Cara, assim, fica um pouco, assim... Tem tantos braços um festival. Quando ela estava falando ali de coral, eu me lembrei que eu remo, e no remo o professor sempre diz que o grande barco é aquele em que você rema com o outro. Então, não adianta você ser um remador extraordinário, mas você tentar ir mais veloz do que a Cíntia. Se você não for no mesmo ritmo do que a Cíntia, você não vai conseguir compor aquele coral, você não vai conseguir fazer com que aquele barco ande. Sim. Então, assim, a Flup é um enorme barco. É um barco que a gente constrói ao longo do ano inteiro. A Flup ela é precedida de processos formativos. Sim. Por exemplo, esse ano a gente começou no dia 23 de abril. O dia 23 de abril ele foi o dia que inaugurou o Rio Capital Mundial do Livro. Foi. Só que o Rio Capital Mundial do Livro começar no dia 23 de abril, isso me remeteu a milhares de coisas, porque não existe nada mais carioca do que o dia 23 de abril, o dia de São Jorge, Sim. o dia de... Então, a gente convidou escritores, e a Flup ela é muito associada à formação de autores, de novos autores. E leitores. E leitores também, mas essa é uma equação que não existe, entende, uma independentemente da outra. Inclusive, há leitores e autores sinérgicos, leitores, autores, festivais e editores sinérgicos. Sim. E eu acho que é essa sinergia que a gente tenta criar, porque não adianta você ter um grande projeto de formação de leitor quando esse projeto de formação de leitor não está acompanhado de uma formação de autor. Mas quando você vai para a periferia, que tipo de autor você leva? Que tipo de expressão você Sim. leva? E assim, não é só um território, não é só assim, estamos em Madureira, aqui bacana, estamos ao lado da Portela, Sim. entende? A gente tem que dialogar com aquele extraordinário, assim, essa capital do Rio de Janeiro, que é Madureira, assim, quando você vai falar desse Rio de Janeiro, que seria o seu Rio de Janeiro, existe uma definição de distante, criada por um menino do Passinho, o Cebolinha do Passinho. Ele disse, longe é todo e qualquer lugar que você precise de mais de uma condução para ir para Madureira. Então, assim, se você precisar de pegar 2 conduções para ir para Madureira, significa que você está longe, porque é uma outra centralidade. E talvez eu pudesse discutir isso que a gente está chamando de periferia de uma outra centralidade. Periferia do quê? Periferia de quem? Sim. Inclusive do ponto de vista econômico. Longe para quem? Isso. Difícil para quem? Isso. Essa eu acho que é sempre a pergunta que não quer calar. E eu queria entender, você é de Olinda. Eu sou pernambucano. E veio para o Rio de Janeiro e tal. E se interessou por periferia? O seu trabalho, os seus livros. O que te levou para esse caminho? E o que tem do rapaz lá de Olinda
nessa sua escrita periférica? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. sem parentes importantes. E entende? vindo do interior. Exatamente, assim, as diásporas internas, as diásporas pernambucanas, as diásporas cearenses, etc., as diásporas baianas, terminam produzindo periferias aqui. Sim. Assim, ninguém acredita, entendeu? O quão pobre eu fui e com a mão no bolso eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu sou um escritor. Sim. Eu sou um poeta e que em algum momento da minha vida tive dificuldade de pagar contas, exatamente num momento um pouco complicado, aos 50 anos de idade, num momento que as pessoas estão pensando em aposentadoria, eu estava sem um centavo no bolso, sem nenhuma perspectiva de emprego e fui empreender. E eu empreendi dentro de uma perspectiva sociocultural. E aí, naquele momento, eu idealizei dois projetos. Um deles foi a Batalha do Passinho e outro foi a FLUP. Os dois deram certo. Por que eu idealizei a FLUP? Porque naquele momento eu estava trabalhando em Nova Iguaçu com jovens. Normalmente, quando a gente fala de todo o problema da sociedade, a gente está falando de jovem, quando você fala de crime, quando você fala de milícia, quando você fala de tudo envolve juventude. Eu estava num projeto com 400 jovens que estavam no ensino médio, naquele momento totalmente pré-cotas, já ali de ProUni, etc. e tal, que já dialogava com uma sociedade escolarizada. E eu via que aqueles meninos, era um projeto que acontecia no entorno de uma biblioteca. E eu via que aqueles jovens estavam frequentando a biblioteca. E mais do que estarem frequentando bibliotecas, aqueles jovens eles estavam exercendo um gosto que na minha geração não era possível. Ele podia vir num dia com Sidney Sheldon, no outro dia com Glauber Rocha, no outro dia com... Entende? Então ele estava experimentando a vida, mas ele estava fundamentalmente acreditando que o livro era alguma coisa ali que... Uma saída, provavelmente, uma saída para a vida, né? Para a existência, talvez, né? Para o seu lugar de identidade no mundo, na sua própria história, né? Então eu descobri que existia um leitor, e era um leitor não previsto. Acho que, inclusive, assim, o próprio Lula, com todas as ações afirmativas, com todos os investimentos feitos em universidade, acho que quando houve um investimento em educação, ele não entendeu o quanto aquilo repercutiria na cultura, criando um novo personagem para a cultura. Sim. E foi esse novo personagem para a cultura com o qual eu estava convivendo cotidianamente num projeto que tinha 400 jovens de Nova Iguaçu. Entende? E não era só de Nova Iguaçu, era da periferia de Nova Iguaçu. Eu sou de Bom Sucesso. Eu sou de Vila Isabel, com 10 anos fui para Bom Sucesso. E eu não me considerava periferia. Ao contrário, eu acho, inclusive, que eu sou muito carioca. O suburbano era subúrbio. Suburbe, né? Era o subúrbio, eram os subúrbios da Leopoldina, muito carentes. Mas periferia do quê? Do quê? Do centro? E carente do quê? Assim, quando sim, era carente. Era carente. Porque eu sou de 1960, eu fui para Bom Sucesso dos meus 11 aos meus 25, não tinha cinema. Depois veio ter o Norte Shopping, não tinha cinema. Tá, mas aí você pega, por exemplo, a extraordinária capacidade inventiva do Rio de Janeiro, que transforma o viaduto Madureira num dos grandes equipamentos culturais. Mas isso foi depois, é o que ela está falando. Isso não é da época... A carência, não é da época que ela está falando. A carência veio da ditadura. Isso. Que você não tinha... Era terra arrasada. Isso Se o Brasil era... Imagine o subúrbio. É verdade, é verdade. Mas eu digo assim, o olhar que a gente tem sobre, o olhar que a gente tem, que eu digo a sociedade que está fora do que a gente considera periferia ou do que a gente considera comunidade, quem mora na comunidade, quem tem... O que é, quem está do lado de cá, pensa ou vê equivocadamente sobre seu olhar? Eu vou pegar a partir de um livro, que é um livro fundamental na história recente do Brasil, que a partir dele se identifica um novo leitor e se identifica um novo autor. Eu vou falar do Na Minha Pele.
do Lázaro Ramos. Maravilhoso. Que foi um fenômeno. Maravilhoso. E naquele fenômeno tinha uma coisa que era de redes sociais. As pessoas faziam uma foto em que botava a metade da cara do Lázaro e a outra metade era a cara das pessoas. Aquele livro representava as pessoas estavam dizendo, este livro me representa. Aquele livro ele só foi publicado porque era o Lázaro. Entende? Não se depreendia uma camada que existia por trás daquele livro, daquilo que seria aquele fenômeno. Então, aquele livro que aconteceu em escala nacional, ele foi de cidade em cidade, e em cidade ele dialogou diretamente com esse novo leitor, que é um leitor negro, entende? E isso fez com que a grande editora, que era a Companhia das Letras, entendesse que tinha alguma coisa está acontecendo fora da ordem. Da nova ordem mundial. E aí veio o Djamila. Que é maravilhoso. E que foi um outro fenômeno extraordinário. E aí você vai entendendo que... Assim, Ana Maria. Ana Maria foi antes. Defeito de cor. Ela ainda está no que eu chamaria de leitor Livraria da Travessa. Por quê? Por quê? Assim, as livrarias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, do Brasil, elas falam de um mercado elitista, de um mercado que está olhando para o Leblon, para no máximo Copacabana, para no máximo centro do Rio de Janeiro, e que jamais estaria contemplando um leitor de Madureira. Um leitor do Meyer, entende? É como se... Assim, por que todas as livrarias... Quais são as camadas de significado, entende? Quando você tem que todas as editoras, todas as livrarias, entende? Mas porque assim... E aí você vai ver que... aquele livro, ele é lido por uma pessoa que mora naquele lugar, entende? Que fala das pessoas que moram naquele lugar. É um GPS literário muito restrito, que não dialoga com o Rio de Janeiro, não dialoga com o Brasil. Mas você acha que isso ainda é assim? É isso que você está querendo dizer? Não, que eu estou ou você acha que o festival literário que eu faço, ele percebeu... Sim, esse nicho e abriu. Então... Está falando com essa gente que não é essa gente da livraria do Leblon. Exatamente. Mas você acha que a livraria lá do... Né, das livrarias. Mas eu acho que isso... Assim, eu não quero abrir muito, não, mas eu acho que isso é um sistema capitalista. Ele vai atrás do dinheiro. Sim, mas quem foi que disse que, por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu nunca entendi, assim, como é que Madureira é o segundo maior comércio do Rio de Janeiro. Era Copacabana, houve um redesenho, principalmente, e Madureira ainda hoje, comércio popular. ela sobrevive ao e-commerce. Você vai em Madureira, você vê gente na rua, você vê uma vontade de encontro que vai desde a Portela, vai desde ao Império Serrano, ao Jongo, mas vai a assim, aquilo que é a origem de Caruaru, é aquilo que é a origem de Campina Grande, que é uma encruzilhada a partir da qual as pessoas se sentem à vontade para fazer suas compras. E Madureira traz outras pessoas, outros bairros para dentro de si, né? Os outros bairros consomem Madureira, né? Você vem de Cascadura, consome Madureira, Marechal Hermes consome Madureira. Eu estudei em Madureira, eu morava em Bom Sucesso, estudei em Madureira. Então... Mas você vê que porque a gente está falando de livro, porque isso me interessa, porque teatro entra nessa vertente. Total. Que é assim, que é o inacessível. Mas isso não é... Eu não entendo como não parte dessa origem. Parte de um sistema que é isso. Madureira é um comércio popular. Aí você edita um livro, até você chegar a editar um livro, até você... É uma cadeia de... Que aí você vai falar... Difícil, cansativa. Do dinheiro. Mas, assim, existe um novo mercado. Sim, existe claro. Isso nós já... Sem dúvida. E eu acho que isso mercado muito... conecta com toda... Assim, não existe um novo autor se não tiver um novo leitor, se não tiver uma nova editora, se não tiver uma nova crítica e se não tiver um novo festival. Sim, e foi nesse contexto que a gente criou a Flup surgiu. A Flup. Foi nesse contexto e aí que a gente foi entendendo que era o Festival das Cotas.
Quero o Festival da Conceição Evaristo, quero o Festival da Djamila Ribeiro, quero o Festival do Lázaro Ramos. Sim, você citou o Lázaro aqui mais de uma vez, e ele é um cara excepcional, ele é um ator excepcional e uma pessoa maravilhosa. Eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas que estão nesse lugar e que têm voz, os que alcançam o lugar do Lázaro, vamos colocar assim, essas pessoas estão usando a sua voz para propagar a cultura desse nicho, por exemplo, e abrir esse espaço, e abrir os olhos, e falar para a sociedade, estamos aqui, estamos produzindo, estamos fazendo, olha a gente aqui. Mas lógico, assim, e acho que o que ela falou sobre o devir do seu espetáculo, tudo que ela estava dizendo, assim, é que, olha que eu também posso cantar, uma mulher negra, ao lado de outras pessoas negras, trazendo um repertório negro, e o meu lugar nesse Brasil foi o tempo inteiro o que ela estava dizendo ali era, eu sou um portal, como Lázaro foi um portal. Agora, fala pra gente como vai ser a programação, qual é o principal da programação que você tem, que as pessoas podem esperar e como localizar. Entre outras coisas, vai ter Conceição todos os dias. Oba! Isso já é motivo suficiente para todo mundo estar lá, né? Então, assim, mas, para além disso, a gente vai estar mais uma vez fazendo o Slam BR, que traz poetas das periferias de todos os estados da federação. Maravilha. A gente está propondo o que a gente chamaria de um grande diálogo. Mais uma vez, a FLUP está propondo um grande diálogo transatlântico. A gente tem sempre gente vindo da África, a gente tem sempre gente vindo da Europa, a gente tem sempre gente vindo. E, acima de tudo, a gente tem um grande diálogo com o Caribe, sendo esse Caribe que, do ponto de vista da geopolítica mundial, ele é insignificante ou associado, por exemplo, a paraísos fiscais. No entanto, nesse momento de produção de utopias, quando você fala de utopias e de sonhos e de futuros, nesse momento, você não é um romântico, você é um idiota. Entende? Porque a gente está falando de uma era de absoluto pessimismo e exatamente nessa era de absoluto pessimismo a gente está se voltando para o Caribe, se voltando em particular para uma ilha chamada Martinica, da qual emergem Aimé Césaire, emergem Frantz Fanon, emergem Edouard Glissant, que vai redesenhar toda uma perspectiva de produção de narrativas negras no mundo inteiro. Nesse mesmo Caribe, numa outra parceria que a gente tem, você tem a Jamaica, a partir da qual você reinventa a maneira de produzir música no mundo e, ao reinventar essa maneira de produzir, consumir, distribuir música, você cria a cultura do faça você também, que vai estar no funk, que vai dar no hip hop, que vai dar no reggae, que vai dar... Então assim, esse lugar insignificante do mundo, povoado por pessoas negras, com o mesmo passado que o Brasil tem. E aí eu vou reforçar uma coisa de assim, quando você vê a mesma saia rodada, entende, do jongo, quando você está no Carnaval da Martinica, ele é absolutamente igual. E lembrando que a periferia do Brasil e do Rio de Janeiro, ela não é uma periferia da minha cor. Sim, com certeza, a periferia do Rio de Janeiro, ela tem cor. Sim. Então, assim, quem morou... Ela tem cor, ela tem classe social, ela tem endereço, ela tem tudo isso. É sobre isso que a gente está falando. Então, a programação se encontra onde? Quem quer ver a programação toda? Vem para flup.com.br. Repete, por favor. Vem para flup.com.br ou está no tanto nas redes sociais. Vem para Flup, pronto. E tem coisa maravilhosa acontecendo o tempo todo, a começar pela Conceição, que vai... Nossa, Conceição todo dia já basta, né? E já bastou. Uma Conceição transatlântica. Um dia ela conversa com uma pessoa da África, no outro dia ela conversa com uma pessoa do Caribe. Pois é. No outro dia ela conversa com... Isso é maravilhoso. Então... Que maravilha. Maravilhoso. Super parabéns pela iniciativa, que não é novinha, né? Já está com 15 anos, está uma mocinha, né? Mas parabéns mesmo, belíssima, belíssima iniciativa sua. Espero que você faça assim, não pare, que a FLUP não pare, só cresça, só aumente, só alargue horizontes, porque eu acho que é disso que o Brasil precisa. Parabéns. Obrigado. E você que está aí com a gente, não sai, que agora a gente vai falar, sabe teatro bom? Sabe atriz de talento? É isso, essa junção está aqui no Alerj Revista e a gente conversa com ela na volta.
Fica com a gente que a gente volta rapidinho. De volta com a Alerj Revista e como eu prometi, Gláucia Rodrigues para falar de teatro bom pra gente. Põe teatro bom nisso, né, Gláucia? Eu sou suspeita, mas Nossa, é bom. mas que teatro bom esse. O Som que Vem de Dentro. O Som que Vem de Dentro é um autor da Broadway. Sim. E como é o Som que Vem de Dentro, as pessoas acham que é musical, mas não é. O João faz questão de não é musical. É uma peça com 2 atores. E o que eu posso dizer desse espetáculo, além de belíssimo você assistiu, o cenário bonito, nossa, tudo... Mas ele é um espetáculo, a meu ver, muito potente. Eu acho aquele texto potente, porque como a gente falou um pouquinho, já falamos várias vezes, né? Teatro, ele tem muitas junções, mas eu acho que quando o texto não tem vigor, a coisa meio que desanda, né? Eu acho que na dramaturgia, assim, cinema, teatro, se o texto não é bom, você tem que partir de uma história boa de ser contada. Isso. Né? Porque, às vezes, Shakespeare, ele pega uma história de amor, ele transforma aquilo numa maneira de dizer bem. É verdade. Né? Então, assim, todo mundo tem uma história boa, mas você tem que saber construir essa história. E onde essa história te pegou? Na modernidade. Porque eu, assim, nesses tempos tão difíceis, né? Eu tô exausta de internet, de pessoas jogadas para escanteio. Existe uma massificação cada vez maior de pensamento, de ideia, de gente, né, os influencers. Então, fica todo mundo tocando uma toada que você tem que seguir. E esse texto fala disso. De 2 solitários, um jovem que não se enquadra no jogo da internet e uma professora que não se enquadra num... E é uma professora universitária, uma intelectual, uma mulher muito inteligente, né? De literatura. De literatura, eu acho que tem até a ver com a nossa conversa aqui, com o que falamos, né? E, ao mesmo tempo, ela enfrenta um estado terminal, de uma doença terminal, de um câncer terminal. Exatamente. Como foi para você, como atriz, lidar com tudo isso? Bom, eu faço muita comédia, né, Rogéria? Você me acompanha. Vejo todas. Aliás, acho maravilhoso. Você tem uma veia de comédia incrível. Obrigada. Eu já vi você fazendo homem. Exato. Personagem masculino. Eu fiz o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Eu fiz o João Grilo, né? João Grilo. Pois é. Amo fazer. Tomara que volte. Mas, então, foi primeiro que me pegou nisso, né? Colocar essa mulher que sente, essa mulher que chora, essa mulher que quase indo e querendo... É outra coisa moderna, fala de um suicídio assistido, né? Então, ela opta, mas tem uma reviravolta, porque senão fica aquela coisa tão... Eu gosto de espetáculo e qualquer coisa com redenção, né? Já é tão duro, né? É verdade. Nossa. E essa peça é uma peça já premiada, uma peça da Broadway, como nós falamos. A atriz principal, a Mary Louise, né? Isso. Ela foi indicada ao Tony. Ela ganhou. Ela ganhou? Ganhou o Tony. Então, olha que maravilhoso. Você se inspirou um pouco no que ela fez? Você chegou a ver? Ou você procurou o teu caminho? Preferi não ver. Preferiu não começar. Por quê? Eu acho que, assim, eu até... Esse fim de semana eu falei pro João, eu tô começando a ficar soltinha, né? Tô começando a ficar Gláucia nesse personagem. E eu acho que... É uma professora, eu imagino, assim, ela necessariamente ela é uma professora solitária. Pronto. É claro que tem um comportamento, né? A minha formação é bailarina, eu fui do Teatro Municipal, passei a minha infância fazendo aula de... Então, eu tenho uma coisa com o corpo que eu sei que ele diz alguma coisa sempre, com certeza. Né? Então, e em cena diz muito. Pois é. Então, eu acho que essa professora... ela não seria, né, uma professora toda descoladinha, apesar dela ser independente, enfim. Mas eu prefiro não ver ninguém que fez, porque eu me inspirei em mim mesma. Você já foi dirigida pelo João Fonseca, que é quem te dirige agora nesse espetáculo, um diretor muito incrível, maravilhoso, com trabalhos incríveis. O que é mais essencial nessa dupla, você e ele, para chegar no resultado que você quer como atriz?
Olha, Ou que você precisa, né? Olha, eu adoro, assim, eu fui dirigida pelo Antunes Filho, João Bittencourt, Zé Renato Pécora, Sidney Cruz, Cláudio. Eu fui dirigida por uma galera, assim, de responsa, né? Verdade. De régua alta. É muito bom. Mas o João, ele é ator. Então, o João, ele parece que ele enxerga. Eu dirigi, eu acho que 3 espetáculos. E eu fiquei muito assustada, porque é como se eu estivesse lendo a alma daquele ator. O cara faz, você fala, ele quer isso, mas não é isso, é aquilo. Uhum. E eu falei, opa, eu também, quando estou sendo diretora, olha para mim, ele também está me lendo, né? O João te lê. Talvez por isso, por ser ator. E ele é muito delicado. Então, ele vai ali no ponto, direto, objetivo. Gláucia, menos um pouco. Aqui você pode sentir, mas aqui eu acho que você sente... Ele me mostra o que eu não tinha visto. E isso para você, como atriz, é importante? Porque eu conheço atores que dizem que isso não é legal, que ele prefere ir naquilo que ele intui, que é assim que ele vê. Para você funciona? Para mim, muito, porque o cara tá de fora. A pessoa tá de fora. Eu pergunto a quem vai assistir, o que você acha? Durante os ensaios, né? Porque, às vezes, eu tô fazendo uma coisa que eu não necessariamente está resultando no que eu quero, né? Porque... Eu não estou vendo, né? E, na verdade, às vezes não é nem no que você quer, no que a obra exige. Isso, e é diferente pronto, do que você quer, né? Exatamente. Você pode querer um negócio, mas a obra exige outro. Mas é isso, eu estou passando isso. Isso aí, é isso mesmo. O que é mais desafiador para você, que já é uma atriz experimentada, são 40 anos de palco, você é muito indicada a prêmio, é uma atriz de responsa, como eu diria, né? Obrigada. Não é qualquer uma, né? O que ainda é desafiador para você? Nossa, estreia é um tormento. É um tormento. Acho que a Cíntia concordou com você. A Cíntia concordou com você. Gente do céu, até a voz estabilizar, né? Parar de tremer, né? Até você... A estreia. É um desafio. É um nascimento, é um parto, né? Sempre. É um parto. Sempre. Você, nesse espetáculo, você está ao lado do André Celan, que é jovem, como o personagem é jovem, e são 2 em cena, e o teatro é sempre assim, um joga, né? Pro outro isso. devolver. Isso. Tem que dar jogo, né? Ele bate uma bola pois boa. Como é que foi? Você já tinha trabalhado com ele? Não. E como é que foi essa experiência? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas o André... O projeto é do André. O André, isso é uma sincronicidade. O André escolheu esse projeto, chamou o João para dirigir, o João queria produzir, inclusive, ligou para a SBAT para saber quem estava com os direitos da peça. Quem estava com os direitos da peça era o meu sócio. Eu tenho uma companhia, a gente monta clássicos, e ele falou, eu estou com esse texto porque eu quero que a Gláucia faça com fulano. E o João falou, Gláucia é ótimo, mas só que não é o fulano, é o André. Enfim, aí casou e o André, você assistiu. Já assisti mais de uma vez. Eu já assisti mais de uma vez. Eu já ouvi fazendo Alzira Power. Isso. Com a Estela, querida, maravilhosa. O André está no muito caminho. Bom. Ele está no caminho, certinho, muito bom. E um bom jogo, uma boa coxia. E para você, o que tem que ter para dar bom jogo? Olho no olho. Tem que ter olho no olho. Teatro tem que ter olho no olho. Você tem que estar ali vivo, você fala comigo, eu falo com você, porque tem que ter olho no olho. O que mantém viva a tua atriz? Ô, Rogéria, eu não vivo sem fazer teatro. Eu não sou feliz... Você pensa em se aposentar? Não. Eu não sou feliz fora do palco. Eu, inclusive, fui fazer faculdade de teatro porque eu era bailarina desde os 8 anos. Eu falei, não aguento mais, porque balé é pesado. E eu, no Seis Gran Rio, aquelas parcas oportunidades de bom sucesso, eu ali procurando Unirio, pública, teatro, não sabia nem que existia. Eu fiz o teste, que também tem o teste de habilidade. Você tem que fazer cena, loló. Eu fiz o teste, passei. Eu não sei viver fora do palco. E assim, essa perspectiva do envelhecimento, que é uma coisa que eu entrei em contato recentemente, acho que, inclusive, assim, é muito delicado o etarismo, né? E assim... E é tão delicado o etarismo que as pessoas não o tematizam.
E parece que quando você o tematiza, apenas os outros vão envelhecer. E não você. Assim, como é que você... Eu acho que a nossa geração ela vai vencer isso. Porque a gente cresceu numa ditadura, o mundo, sei lá, numa alegria americana esquisita, mas não existiam personagens velhos. Não, escrevia-se lá atrás para homens, porque mulher nem fazia teatro, então eram só homens. Depois veio... E aí, eu acho que a gente vai escrever, a gente tem que escrever. O que não dá para negociar como atriz, para você? Como atriz? É. Eu sou facinha. Olha, por teatro. Vou pensar. Ética, né? Pronto. Acho que é. Ética, Pronto. mas isso assim, porque as pessoas me... Assim, ética não dá para negociar. É verdade. É. Você está chegando ou chegou na atriz que um dia você imaginou ser? Eu cheguei! Eu pensei, quando comecei a fazer faculdade, eu pensava assim, eu quero ser uma boa atriz. Eu quero fazer bem o que eu vou começar a fazer. Eu me sinto uma boa atriz. Desculpa, assim, é feio, né? Elogio em boca própria é vitupério, diria Cervantes. Mas eu gosto do que eu faço. Que bom. Eu acho que eu cheguei eu estudei para isso, então eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Estudou e aprendeu. Eu aprendi, eu consegui. Porque às vezes a gente estuda e não aprende, né? E eu acho que segue aprendendo, né? Porque é um exercício Sempre. constante, né? Você está no palco, você está fazendo, você está realizando, você Sim. tem passando por vários diretores, vários espetáculos, enfim, está acontecendo. Eu nunca fiz um espetáculo só com 2 pessoas e, pior, falando com a plateia. É verdade. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Se eu tivesse que olhar para a plateia, eu entrava em pânico, fazia aquela linha do horizonte básica, fingia que estava falando. Hoje em dia eu falo aqui. Fiquei feliz. É maravilhoso. É uma conquista. Né? É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. Mas Qual nesse é? espetáculo? Nesse espetáculo, Que, aliás, eu recomendo muitíssimo que vocês assistam. Vou assistir. Teatro Glaucio Rocha. Isso. Aqui pertinho, em frente ao metrô. Do lado. Maravilhoso, é incrível. O texto é maravilhoso. A atuação dos dois é qualquer coisa. Você sai de lá assim, nossa, que ganhei meu dia. Que bom. Não é? É. Gláucia, a sua digital como atriz, qual seria? Difícil isso também. Corpo. Eu sou uma atriz corporal. Eu tenho... porque eu sou bailarina. Então, assim, quem vai me assistir fala disso. E o seu corpo fala disso. Sabe onde eu vi muito isso? No João Grilo. Pois é. Ali o seu corpo fala muito. Eu falo com o corpo. Fala junto com você. Exatamente. Fala junto, pertinho de você. Você tem 40 anos de profissão, como eu acabei de dizer. Olhando no retrovisor, o que você não faria de novo? Faria tudo outra vez. Igualzinho? Tudo. Se pudesse... fosse Exatamente. Se pudesse fazer mais, o dobro eu faria. Faria tudo de novo. E o teatro brasileiro vai bem? Muito bem. Muito bem. A gente saiu de um caos e ficou... Tá tudo cheio. Graças a Deus. Pessoas... E eu aponto um probleminha. Então, que diga. agora a gente só fica em cartaz 1 mês. Isso é verdade. 2 meses. Aí, muitos espetáculos... Bom, Paulo Gustavo foi ficando, virou um fenômeno, o boca a boca. É verdade. Então, concordo. 2 meses não dá tempo pro boca a boca. Até porque, historicamente, o teatro ficava 4, 5 meses, com sessões de Isso. terça a domingo, com 2 sessões sábado, 2 Não sessões é? domingo. Eu sou dessa época. Mas acho que a gente está retomando Eu aos acho poucos, também. porque as casas estão lotando, as pessoas Sim. estão indo, os Estão. novos olhares estão chegando. Isso. E isso é muito importante, né? Isso as apresentações estão abrindo outros espaços, horários, então eu Isso. acho que é um caminhar. E a gente também faz formação de plateia. Isso é Liga, maravilhoso. fala com a gente, olha, e a gente está disponibilizando, a gente quer que as pessoas assistam. Isso que importa. Isso, Vamos convidar o pessoal, por favor? Vamos. Então, diga lá. Então, o som que vem de dentro, Isso. de quinta a domingo, em novembro, quinta, sexta e sábado, às 19 horas, domingo às 18. Horário ótimo. Ótimo.
em frente ao metrô da Carioca. Teatro Glaucio Rocha. Teatro Glaucio Rocha. E em dezembro, até o dia 14, só sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 19 horas, domingo, 18. Todo mundo convidadíssimo. Todo mundo convidadíssimo. Vocês não podem perder, o espetáculo é incrível. Eu super recomendo, até porque tem Glaucio em cena, então não dá para perder, né? Minha gente, agora a gente chegou no nosso momento literário. Eu quero saber o que vocês andam lendo. O que você anda lendo, Cíntia? Olha, ela falou de um clássico e é algo que eu gosto sempre de ler e que me traz a minha juventude quando eu comecei essa questão artística, que eu comecei com teatro. Então, toda a obra de Ariano Suassuna, eu sou apaixonada pelo Ariano Suassuna, eu acho ele incrível. É verdade. E, assim, eu o conheci na escola e sempre que... Na biblioteca, eu ficava na biblioteca esperando uma aula e outra, e eu ficava folheando e é muito bom. E eu comecei a sonhar com o teatro, a sonhar com coisas... Através dessa literatura. Através dele. Então, assim, O Alto da Compadecida é minha obra predileta e sempre que eu posso eu estou lendo de novo, porque... Então, agora, quando a Glaucia estiver fazendo de novo, você vai. corre lá, Vai porque assistir. é outro Eu vou. espetáculo incrível que ela faz. Júlio. Cara, só uma coisa, eu deixei de ser goleiro por causa do Alto da Compadecida. Olha! Eu tinha até 1977, quando eu fui ver o Alto da Compadecida, lá em Olinda, eu mudei de vida ali. Olha. Assim, nesse momento, eu vou falar do Via Ápia, do Giovanni Martins, eu vou falar do Evandro Luiz da Conceição, que Minha Estranha Loucura, a música que a Alcione canta é Minha Estranha Loucura. Né? Sim. Então, que é uma narrativa negra, gay, travesti, e que é uma voz inteiramente nova para essa literatura brasileira, assim, que ele está na FLUP agora. Acho que 22 ou 23, mas é uma das pessoas formadas ali pela FLUP. Mas eu teria 500 coisas aqui para falar, e eu tenho 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos, e eu estou sempre prestando muita atenção e sempre procurando mais o que há de novo do que o que há de clássico. É isso. Glaucia, querida. Olha só, eu sempre indiquei, porque é um livro que eu amo, que eu faço, eu fico meio enchendo o saco. Era Grande Sertão Veredas. Mas eu queria indicar um que eu acho fundamental, é O Defeito de Cor. Maravilhoso. Que livro aquilo? É a história do Brasil. Sim. É a nossa história. É verdade. Semana passada tivemos uma indicação dele aqui também, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro maravilhoso. Bom, é uma bíblia, né? Pra se ler, mas né? vambora, Mas a gente vai, ele é instigante, né? Vai de um em um. Eu vou indicar um livro essa semana, hoje, que diz Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil, por Luana Tolentino. Não sei se você conhece. Conheço. Então, eu achei esse livro incrível. Ela escreve cartas sobre a vida dela, com cada pedaço da vida dela, e conta sobre todas as discriminações que ela teve por ser uma mulher negra, uma menina negra, uma adolescente negra, uma mulher negra no Brasil. Ela se tornou professora, palestrante, é uma mulher incrível, com uma vida acadêmica incrível e que teve que vencer muito preconceito, e ela fala sobre isso fazendo um recorte com o Brasil atual, com as notícias e com as situações que acontecem no Brasil de hoje. Acho que nessa semana da consciência negra, e como a gente está falando sobre isso, eu acho que é um livro muito necessário, Sobrevivendo ao Racismo. Está aqui. E agora, a hora da gente descobrir o que vocês dizem para a gente como uma dica cultural. Sua dica, Glaucia? Vou falar em Malês, porque eu assisti, não sei se ainda está em cartaz, é cinema brasileiro, é o Pitanga, aquilo aquilo tudo é maravilhoso. E fala de um episódio do livro, né? É verdade. Defeito de Cor. A gente é bom demais, né, naquilo Nossa, que a gente faz. que isso, a gente arrasa. Tem um talento extraordinário. Júlio? Eu acabei de ver o Agente Secreto, 1977, que foi um ano definitivo na minha vida. É verdade. Então... Interessantíssima. Eu vou indicar a ópera Madame Butterfly, que vai ser no Teatro Municipal, vai estrear essa semana. Estarei no coro. É maravilhoso, e é muito lindo, é uma ópera lindíssima de Puccini.
incrível. Também é uma das óperas que eu mais gosto. Eu adoraria ficar conversando com vocês aqui muito mais, mas o nosso tempo está acabando, né? Então, para a gente finalizar, a gente vai ouvir a Cíntia mais uma vez, mas para, né, o público, você que está aí aguardando a gente, fica aí mais um pouquinho que você vai ouvir a Cíntia, vai terminar a sua noite assim, ó, daquele jeitinho. Sua palavra de ordem. Resistir. Sua palavra de ordem? Ouvir. Viva em paz. Pronto. E agora a gente vai ficar em paz te ouvindo. Por favor, Cíntia, vamos terminar o programa ouvindo mais um pedacinho dos Spirituals, tá certo? Isso. Beleza. Com luxuoso acompanhamento do Murilo Emerenciano. Emerenciano. Difícil o seu nome, hein? Emerenciano. Pra gente decorar não é fácil, não. Por favor, Cíntia. Maravilhoso. Muito obrigada, Cíntia. Que voz linda, abençoada a sua voz. E vai deixar a gente muito mais feliz para terminar esse dia. Muito obrigada, meus queridos. Sucesso para todo mundo, para os espetáculos, para todo mundo. Pra gente. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Muito importante para nós. Foi ótimo ter vocês por aqui no Alerj Revista dessa semana. Siga a gente nas redes sociais, deixa lá as suas sugestões, os seus comentários. E se você quiser rever esse programa, é só você acessar pelo YouTube. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do povo.